Boa noite. Vamos começar então nosso 7º módulo, Gigantes da Alma. Bem, a mentora Joana de Ângeles, quando começa a fazer a abordagem dos gigantes da alma, ela vai fazer todo o seu estudo com base também no estudo de Miriam Lopes. Mas, como o próprio olhar do Espiritismo possibilita, ela vai ampliar um pouco mais essa análise, essa abordagem. Então, para começar a nossa abordagem, Joana propõe que todos nós possamos analisar, avaliar, no caso, e reflexionar quanto às necessidades de valorização. O que vem a ser a necessidade de valorização. Então, Joana, em Um Ser Consciente, no capítulo 5, ela vai colocar que os destrutivos gigantes da alma, que exteriorizam os tormentos e a imaturidade do ego, de alguma forma, refletem um fenômeno psicológico, às vezes de procedência inconsciente, noutras ocasiões habilmente estabelecido, que é a necessidade da sua valorização. Os adolescentes normalmente costumam usar esse termo, quando encontram algum amigo ou algum companheiro, e vai dizer que tem necessidade de valorização, necessidade de aparecer. Quando nós falamos com relação ao ego, e, claro, associando aos destrutivos, como Joana chama, gigantes da alma, o que nós estamos aqui observando é que aquele ego imaturo, aquele ego que na sua estrutura ainda está muito preso às questões infantis e egocêntricas, egóicas, ele ainda vai, de alguma forma, buscar uma exacerbação, o que vai provocar no indivíduo uma necessidade exagerada de chamar a atenção ou de ser o centro da atenção. Seja isso de uma forma saudável, vamos dizer, positiva, ou de uma forma negativa. Como seria uma forma positiva? Aquela pessoa que, por algum motivo, que busca um trabalho, ela vai chamar a atenção, mas isso é no momento em que ela faz algo bom para o coletivo, quando ela está fazendo algo bom para a família, mas que na intenção daquilo existe uma necessidade de ser valorizada. E de que forma negativa? Com todos os gigantes da alma. Então, quando Joana começa essa abordagem, o que nos chama a atenção é que muitas vezes por trás de atitudes valorosas vistas por nós, por atitudes também ditas positivas, pode existir ali, por detrás daquela ação, daquela atitude, um gigante atuando em nossa alma. Porque esse ego que está nesse processo de valorização excessiva, de necessidade de reconhecimento, ele vai estar o tempo todo atuando ainda no egocentrismo, o que vai nos ligar na persona, o que faz com que a sombra cada vez mais ganhe uma dimensão e faça com que aquela pessoa se torne cega diante das suas próprias atitudes. Então, quando nós pensamos, e depois do módulo de emoções e sentimentos, nós começamos também a avaliar a importância de um olhar mais profundo também naquilo que está por detrás das minhas atitudes. E quando nós falamos do ego e pensamos nessa necessidade de valorização, surge em nós uma necessidade, me repetindo, de nos perguntarmos quais são as nossas verdadeiras intenções. O que reside por detrás das minhas melhores intenções? Bem, então continuando, Joana vai além. O ego que sente necessidade de valorização, de reconhecimento, sem o contributo do self, em consonância, utiliza-se dos estímulos negativos e agressivos para compensar-se, sejam quais forem os resultados. O importante para o seu momento não é a qualidade da resposta estimuladora, mas a sua presença no proscênio onde se considera ausente. E aí, Joana vai chamando a atenção que esse ego, que ainda precisa da valorização, do reconhecimento,
ele nem sempre vai estar ligado ao self, né, na sua atitude. Então, nós poderemos pensar um exemplo disso. Quantas vezes o comportamento humilde é orgulhoso? Né? Quantas vezes nós nos vestimos de uma roupa de bondade, de caridade, e o que está por detrás de todo esse movimento é um movimento egoísta, é um ato de poder, de controle. Então, essa é a forma negativa, são os estímulos negativos que vão estar fazendo com que aquele ego faça ainda um movimento de valorização. Um exemplo disso, imagine uma situação onde uma pessoa que tem um complexo de poder exacerbado, controlador, e dirige uma empresa ou uma família, está à frente de um trabalho na família. E essa pessoa, pela necessidade de reconhecimento do trabalho, por questões também de complexos e de sua história familiar, sua história de vida, essa pessoa gera em torno de si, sejam com os filhos ou com os funcionários, relação de dependência. Então, nunca dá autoridade suficiente aos funcionários, ou nunca dá liberdade ou autonomia suficiente aos filhos, e sempre, na empresa a gente às vezes vê isso com mais facilidade, sempre é necessário naquele lugar onde se encontra. Mesmo que essa pessoa, e na maioria das vezes, se queixa do excesso de atividades que precisa fazer. Então reclama e sofre, e a pressão sobe, a pressão desce, passa mal, mas sempre está ali, envolvido em tudo. Então há uma necessidade nessa pessoa, nesse ego, de ser reconhecido. E por isso eu crio relações de dependência e reclamo que as pessoas são dependentes de mim. Então, nesse exemplo, a gente consegue perceber o que vem a ser essa necessidade de valorização. O que está por detrás dessa necessidade, provavelmente é um desses gigantes. E aí entra o orgulho. Toda vez que essa pessoa é desafiada, vai aparecer um outro gigante, a raiva, a ira. Muitas vezes essa pessoa não cede o espaço por medo, e aí todos esses gigantes que vão aparecendo também. Por isso que a mentora vai começar, né, o olhar com relação aos gigantes da alma, chamando a nossa atenção que esses gigantes não surgem de uma hora para outra, mas que eles são decorrentes de uma necessidade ainda de ser valorizado, de ser reconhecido. E tudo isso nos remete sempre ao mesmo ponto. Se eu não me conheço o suficiente, se eu não reconheço em mim mesma o meu valor, eu vou estar buscando isso todo o tempo fora. Eu preciso que alguém reconheça o meu valor, seja porque o meu ato é grandioso, seja porque eu uso algo que chame a atenção, e todo o tempo eu vou estar vivendo para o externo, para um processo exterior. E aí o meu ego se exacerba, dando lugar à única manifestação que é da persona. Então Joana vai continuar no mesmo capítulo. Quando o self assoma e governa o ser, os estímulos são sempre positivos, mesmo que tenham origem negativa ou agressiva, porque exteriorizam-se o bem-estar que lhe é próprio. E aí a gente percebe uma mudança na atitude, no comportamento dessa pessoa. Quando o self em que está no comando, quando esse ego já compreende que ele não é o dono da casa, mas sim o mordomo, independente do estímulo externo que venha, a reação ou a ação disso, né, melhor dizendo, vai ser sempre positiva. Porque essa pessoa está sendo conduzida pelo self. No decorrer das nossas apresentações dos gigantes, isso vai ficando mais claro, né, como é essa troca. Porque muitas vezes nós vamos pensar como uma atitude que é originalmente negativa pode se transformar em algo positivo. Como eu posso imaginar, por exemplo, que a inveja possa se transformar em uma manifestação positiva se a inveja é, na maioria das vezes e no olhar de todos nós, negativa. Mas o que Joana vai chamar a atenção é que esta pessoa, esse indivíduo que começa a fazer um processo de autotransformação,
de autoconhecimento e que não se deixa mais guiar pelo self, pelo ego e sim pelo self, mesmo que essas emoções, mesmo que esses sentimentos surjam, vai ter uma resposta agora positiva e não mais uma resposta negativa, porque quem está no comando não é o ego, e sim o self. Mas, já que estamos falando desses gigantes, e quando a gente pensa em gigante, pensa, claro, né, vai pensar no tamanho e na dimensão disso, nós vamos começar com aquele que não existe na casa espírita. Espírita não tem isso, né, que é a inveja. A inveja que é antiga e tão antiga quanto o próprio homem. Porque se nós estivermos pensando, quando será que surgiu, né, tudo isso, e nós já conversamos aqui, já falamos dos arquétipos, e para surpresa talvez de alguns de vocês, a inveja é arquetípica. E se a inveja é arquetípica, todos nós temos uma tendência a sentir, a ter a inveja, né? Mesmo que alguém diga que não tem, e aí eu vou lembrar em Jung, que Jung vai dizer que o problema e o perigo não é ter os complexos ou ter os conteúdos sombrios. É quando nós negamos que os temos, porque aí é que eles tomam conta da nossa vida. Então é melhor todo mundo pensar na inveja, né, na minha inveja e ver o tamanho para poder cuidar dela. Mas a inveja, ela já tem uma aparição, né, em um dos livros mais antigos, podemos dizer assim, ou provavelmente o mais lido, que é na própria Bíblia Sagrada. E lá nós temos um ato de inveja, porque no mito da criação, onde Adão e Eva casam e procriam, não sei se casam, na época acho que não tinha casamento, né, mas se unem e procriam, tem 2 meninos, né? 2 filhos, Caim e Abel, e todo mundo sabe dessa história. E Caim, porque estava muito incomodado com as virtudes de Abel, porque Deus gostava mais de Abel, Eva gostava mais de... Todo mundo gostava mais de Abel, né? As 3 pessoas que existiam no paraíso e Deus. Então Caim, tomado de inveja, mata Abel. E aí a inveja já aparece como esse conteúdo extremamente negativo do ser humano, que marca o ser humano com o ato cruel do assassinato. Na própria Bíblia, continuando, também tem um outro momento de inveja, que é Lúcifer, né? Lúcifer tem inveja do amor que Deus tem pelos homens. E por conta disso ele cria uma guerra nos céus, e ele é expulso de lá, e aí vai habitar os infernos. E aí a inveja começa no nosso primeiro contato, né, nesse olhar do homem, vendo a inveja sempre como um conteúdo extremamente negativo. E como tudo que é negativo que está em nós, nós o negamos. Então, é muito difícil, eu diria quase raro, alguém dizer com toda a tranquilidade que tem inveja. Eu sou uma pessoa invejosa, né? As pessoas não vão dizer isso. Mas pesquisando no dicionário Aurélio, né, fui procurar o pai dos menos inteligentes, e lá tem bem claro que a inveja é desgosto ou pesar pelo bem ou felicidade de outrem, desejo violento de possuir o bem alheio. E isso é inveja, né? Aurélio vai dizer, no dicionário vai estar lá bem claro, que é um desgosto, é um pesar pelo bem que o outro tem, que o outro possui. Eu desejo violentamente possuir o que o outro tem. Então a inveja, que a primeiro momento nós percebemos ser arquetípica, existe em nós. E quando Joana vai chamar a atenção que é a valorização exagerada do ego, que vai possibilitar a aparição dos gigantes da alma, nós começamos a pensar que um ego que necessita extremamente de ser valorizado, de ser reconhecido, é muito provável que esse gigante apareça. A inveja. Por quê? Porque toda vez que alguém mostre uma qualidade ou possua algo que para mim, que estou buscando ser valorizada,
pareça chamar mais a atenção do que eu chamo, eu vou ter o quê? Pesar, desgosto, desejo de possuir aquilo para mim. Porque se eu acho que o outro está tendo a atenção que eu acredito que eu mereço, então eu vou querer aquilo para mim. E aí começa a relação da inveja, né? Esse relacionamento do invejoso com o invejado. Bem, e aí Joana vai dizer que ao invés de empenhar-se na autovalorização, o paciente da inveja lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Egocêntrico, não saiu da infância psicológica e pretende ser o único centro de atenção, credor de todos os cultos e referências. E aí a gente pode perceber bem o movimento infantil, né? O comportamento de um ego altamente infantil. Então, ao invés de se empenhar na sua autovalorização, e aqui nós já começamos a ter um primeiro ponto de como trabalhar a inveja. A inveja, ela vai aparecer tanto maior quanto for o meu grau de desvalorização. Quanto menos eu reconheço em mim o meu valor, quanto menor for a minha autoestima, quanto menor for o meu autoamor, maior vai ser a possibilidade de que a minha inveja apareça. Por que isso? Vamos voltando nos conceitos. Nós, lá no comecinho da nossa formação como pessoa, como gente, no início dos nossos relacionamentos, estamos aprendendo a ser uma pessoa que agrada os nossos pais. Nesse aprender a ser essa pessoa agradável aos nossos pais, partes nossas são rejeitadas por nós, porque os nossos pais, por algum motivo, não as aceitam. E aí quem começa a surgir? A persona. Então, nessa construção da persona, onde eu saio da minha casa, vou para a escola, vou para o trabalho e começo a me relacionar com as pessoas, a necessidade natural do ser humano de fazer parte de um grupo faz com que muitas vezes eu busque ser o que eu não sou para agradar ao outro. E nesse processo que essa persona pode tomar uma proporção muito grande na minha vida, ganha uma valorização maior, porque é agradável estar fazendo parte daquele grupo, eu corro o risco de me tornar uma pessoa muito invejosa. Porque toda vez que eu reconhecer no outro aquilo que eu acredito ser de valor, eu vou então querer possuir. Então o que vai acontecer no processo da inveja, que a gente vai perceber, é que o meu valor sempre vai estar em algum lugar onde eu não estou. Imagine uma situação, eu vou contar um caso de alguns anos atrás, de vizinha. Sabe que vizinha não tem inveja da outra vizinha, isso não acontece, né? Então é um caso fictício. A vizinha tinha uma geladeira que gelava, porque a função da geladeira é gelar. Então a geladeira dela gelava. E a outra vizinha também tinha uma geladeira que gelava, mas que estava muito velhinha. A outra vizinha da geladeira velhinha comprou uma geladeira. Mas ela comprou a geladeira. A geladeira dançava, rebolava, lavava os pratos, fazia tudo, era top de linha. E aí a outra vizinha, que tinha uma geladeira que estava boa, gelando, ficou tomada de inveja. E então começou a falar mal da geladeira da vizinha. E pior do que isso, falou mal da vizinha. Porque a vizinha agora era uma pessoa extremamente antipática, porque tinha a geladeira que ela queria ter. Então ela ficou, claro, mulher não vai perturbar o juízo do marido quando quer as coisas, né? Então ela ficou conversando com o marido, dialogando com o marido, até que o marido não aguentou mais e comprou a geladeira. Igual, porque tem que ser igual a da vizinha. E agora que ela tem a geladeira igual a da vizinha, a vizinha agora passou a ser uma pessoa agradável. Porque tem uma geladeira igual a dela. Mas qual é o problema? É a vizinha? Porque o valor dessa mulher estava na geladeira. Então ela era alguém importante,
Porque na cabeça dela ter aquela geladeira era porque ela tinha status. Ela era uma pessoa que tinha uma geladeira top de linha. Então, o que nós vamos ver muito numa sociedade como a nossa, que se transforma em uma sociedade altamente consumista, é que se a gente vai colocar o nosso valor nessas coisas, vai ter que mudar de valor todos os dias. Então, todo dia você tem uma crise de inveja. Porque o celular muda todo dia, o computador muda todo dia, a moda muda todo dia. Então, quando nós estamos presos a todas essas questões, como Joana vai chamar a atenção, eu fico egocêntrico. Todo o tempo a minha vida vai girar em torno das questões pequenas do ego. Então, o meu valor é o carro que eu tenho, o meu valor é o perfume que eu uso, o meu valor é o lugar que eu moro. E toda vez que qualquer outra pessoa esteja alcançando isso que eu acredito ser valoroso, essa pessoa passa a ser agora o meu alvo de inveja. E dependendo do meu temperamento, dos meus complexos, essa ação ou reação à pessoa vai ser menor ou maior em grau de agressividade ou até mesmo de violência. Bem, então Ovídio, lá atrás, porque naquela época também as pessoas não eram invejosas, ele vai dizer que a inveja habita no fundo de um vale, onde jamais se vê o sol. E Ovídio, quando ele vai escrever isso, ele está mostrando como ele percebia o invejoso, né? Então, a inveja está naquele lugar onde o sol não aparece, onde não há vida, onde não há luz. Nenhum vento o atravessa, porque é sufocante. É assim que o invejoso fica, sufocado, né? Ali reinam a tristeza e o frio. Jamais se acende o fogo. Há sempre trevas espessas. Assiste com despeito aos sucessos dos homens. E este espetáculo a corrói. Ao dilacerar os outros, ela se dilacera a si mesma. E este é seu suplício. Quando nós pensamos na questão da inveja, e quando a pessoa se deixa tomar pela inveja, ser consumido pela inveja, todo o tempo, como Joana chamou a atenção na frase inicial, essa pessoa deixa de viver a própria vida. E a grande perda nesse momento é que a pessoa se desconecta do seu potencial criativo, do seu potencial criador, que também é um arquétipo. É como se nós pudéssemos pensar que no meio de uma imensidão de possibilidades, vamos imaginar um shopping, onde você pode chegar ali naquele lugar e pegar qualquer coisa está ali a seu dispor. Mas como eu sou invejosa, eu quero exatamente aquilo que a outra pessoa pegou. Então eu tenho milhares de opções, mas eu sofro, eu me destruo, eu vou me corroendo por dentro porque eu quero exatamente aquilo que a outra pessoa já pegou e que eu não tenho mais como pegar para mim. Então essa é a grande perda quando a gente se deixa envolver pela inveja. A gente perde a conexão com o nosso potencial de construir uma vida nova, de construir uma vida digna. Porque o que é que vai acontecendo aqui? Como eu fico presa na persona, presa nas questões do ego, eu não consigo atender ao chamado do self. Então, tudo aquilo que pode acontecer de novo, todas as intuições, tudo que vem do self, eu não consigo me conectar. E aí a vida vai passando, né, no seu rio, no seu ciclo natural, e eu desconectada não consigo completar nem realizar as questões grandiosas da vida. Bem, mas aí Joana continua. Insidiosa, a inveja é resultado da indisciplina mental e moral, que não considera a vida como patrimônio divino para todos, senão para si apenas. E aí quando Joana começa a chamar atenção, primeiro para a indisciplina mental, ela está falando aqui dos nossos pensamentos, né? Que eu me deixo dominar pelo aquele pensamento, muitas vezes repetitivo, e que me leva o tempo todo a pensar no desejo
de querer ter ou de possuir aquilo que não é meu. Segundo, indisciplina moral. E aí ela vai chamando a nossa atenção para o egoísmo. Porque quando eu acredito que o outro não tem direito de ter o que eu quero ter, então eu começo a entrar no processo não só do egocentrismo, mas também agora do egoísmo. Então nós vamos percebendo aqui que a minha necessidade de reconhecimento e de valorização, que me prende a tudo isso, também é sequela ou consequência das minhas questões morais, do meu egoísmo, do meu orgulho, que eu não trabalho. E por conta disso, eu não vou querer que o outro também seja beneficiado, porque só eu sou digno de merecer aquilo. E aí nós vemos muitas vezes o comportamento, né, do excesso de lamentação, do excesso de queixas, o excesso de reclamação, porque a pessoa fica indignada com a condição que está vivendo e que muitas vezes por detrás pode ter um comportamento invejoso. Por que comigo e não com fulano? Quer dizer, o mal pode acontecer com o outro, mas comigo não, né? Por que eu não mereço ter? E parece muitas vezes um comportamento da própria criança, que não compreende porque não pode ter aquele brinquedo, porque não pode sair naquele determinado horário. Então nós vamos muitas vezes levando a vida de uma forma extremamente infantil, se relacionando com Deus e com os outros também de forma infantil, querendo todo o tempo ser beneficiado. Até nas nossas preces e nos desejos que temos muitas vezes, na relação com os espíritos, nós temos esse comportamento, né? Porque eu quero ter, mas eu não me preocupo se o meu desejo vai prejudicar uma outra pessoa. Isso não importa. O que importa é o que eu quero, é o que eu desejo. Então a inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas, que somente as alcançam se estiverem em sintonia, porém, cujos danos ocorrem no fulcro gerador, perturbando-lhe a atividade, o comportamento. E é muito interessante Joana chamar a atenção aqui, porque ela vai dizer bem, a inveja, e aí nós voltamos àquela frase anterior, quando ela vai chamar a atenção para a qualidade dos nossos pensamentos. Então, a inveja, por conta do pensamento, ela vai descarregar energia ao objeto invejoso, a pessoa que é invejada, que só vai receber isso se estiver na mesma sintonia. E às vezes eu acho interessante o comentário, né? E a pessoa dizer assim, eu não vou para tal lugar, ou eu não vou falar porque as pessoas têm muita inveja de mim. E eu sempre me pergunto, por que a pessoa acha que ela é objeto de inveja? Porque se a pessoa acha que ela é invejada, provavelmente ela é orgulhosa, né? Então eu sou tão orgulhosa, eu sou tão valorosa que as pessoas morrem de inveja de mim. Então essa pessoa que está nesse ponto, provavelmente ela vai receber a sintonia do invejoso, aquele pensamento que chega até ela. E aí Joana continua, né? Que o prejuízo maior, caso o pensamento chegue ou não chegue, o prejuízo maior é naquele que é gerador da inveja. Esse fica com todo o seu comportamento altamente perturbado. E aí nós começamos a pensar nos filhos da inveja. Eu fiquei me perguntando quantos filhos a inveja deve ter. E aí me lembrei de alguns, mas tem um que eu acredito ser o filho primogênito e predileto da inveja, que também é uma coisa que não acontece. Eu vou falar, mas vocês sabem que eu falo coisas que não são nem sempre, né, reais na nossa vida, que é a fofoca. A fofoca é filha da inveja. Por que a fofoca é filha da inveja? Eu preciso diminuir o outro, eu preciso defamar o outro, destruir a imagem daquele que é o meu objeto de inveja. Quando eu faço isso, mesmo que eu não convença os outros, mas a mim convence. Então aquela pessoa não é mais digna de receber aquilo que eu acredito e que eu gostaria de ter para mim. E quando nós vamos aprofundando nas questões psicológicas, por detrás
da inveja também reside em muitos complexos. E um deles é o complexo de poder. A minha necessidade de estar no poder, a minha ânsia de poder, que vai tirar de mim a capacidade de perceber o valor do outro. Por isso Jung chamava a nossa atenção que quando há ânsia de poder, ali não reside o amor. Porque o amor é esse sentimento que favorece, que possibilita que eu possa olhar para o outro e reconhecer nele todos os seus valores. O que não quer dizer que reconhecer o valor do outro tira ou diminui o meu valor. Porque o valor é pessoal. Né? Então, aí a gente volta para a questão da necessidade de se conhecer. Se eu de fato busco me conhecer, se eu de fato percebo a pessoa que sou e busco os meus valores, eu não preciso tirar, entre aspas, o valor do outro para poder me sentir mais confortável, para me sentir melhor. Então, Joana vai sugerir a terapia da inveja. A terapia para a inveja consiste, inicialmente, na cuidadosa reflexão do eu profundo em torno da sua destinação grandiosa. Perceber-se filho de Deus. Né? A partir do momento em que eu me conecto de novo com Deus, e aí nós voltamos para aquela primeira frase, quando eu me conecto com o self, eu percebo e reconheço automaticamente o valor que tenho já por ser filho de Deus. Né? Bem, no futuro, avaliando os recursos de que dispõe e considerando que a sua realidade é única, individual, não podendo ser medida nem comparada com outras em razão do processo de evolução de cada um. Né? Então, um ponto de cura, de tratamento, vamos usar melhor a palavra, para a inveja é perceber que cada um de nós somos uma individualidade e que não temos como nos comparar ao outro. Uma das coisas que causa a inveja é já na infância, quando as crianças são comparadas. Né? Fulaninho é melhor do que você, fulaninho é mais inteligente do que você. E isso faz com que a criança sempre esteja se buscando em outro lugar, né? Sempre se comparando. Então, Joana vai chamar a atenção para que você perceba que, como filho de Deus, você está destinado à perfeição. E isso já é muito grande e importante para todos nós, né? Essa conexão com Deus. Segundo, não tem como comparar um ser com o outro por conta da sua história de vida. Não tem como eu dimensionar o que é qualidade ou defeito em uma pessoa sem conhecer toda a sua história. Então não adianta eu desejar o que o outro possui, porque talvez na história de vida dessa pessoa, ela já tenha méritos para possuir aquilo, e falando em questões materiais, aquilo que eu desejo e que eu ainda não tenho, por ter desprezado, por não soube fazer o uso necessário no momento, ou por não ter ainda oportunidade. E muitas vezes, né, a dificuldade de percepção do ego, pela limitação de visão do ego, nós não nos damos conta que um bem material muito grande poderia fazer com que eu perdesse toda a minha existência, porque os complexos que tenho, né, o mau hábito, as questões morais que ainda precisam ser trabalhadas, colocariam toda a minha existência a perder. E a misericórdia divina é tão grande que não me permite possuir o que eu gostaria de possuir. Então é nesse processo de conexão com Deus que o self começa a entrar em ação, e essa inveja, que é arquetípica e que vai aparecer na nossa vida, pode tomar uma nova dimensão e me conduzir para um processo de crescimento. Se nós pensarmos que, na maioria das vezes, o que a inveja faz e deseja são questões materiais e que estão ligadas ao ego ou de promoção da imagem, e se pensarmos que, será que se eu começar a desejar ardentemente ser igual ao outro na sua bondade, na sua verdadeira humildade, né, na sua simplicidade, será que a minha inveja não começaria aí a ser positiva? Será que se eu começar a querer ser tão bom quanto,
aquele outro que faz a ação de caridade, de beneficência, será que o self não começaria a atuar na minha vida de uma outra forma, possibilitando a mim agora uma transformação na pessoa que sou e me ajudaria a sair do egocentrismo e sair do meu egoísmo? Então essa é a proposta que a gente também vai percebendo, que esse gigante da alma também pode, né, se transformar. E aí, como Miriam Lopes vai trazer, ele vai dizer assim: só o amor, que é um outro gigante da alma, é capaz de derrotar, de diminuir todos os outros gigantes. É quando eu começo também a me permitir entrar num processo de amorosidade, primeiro comigo, me amando, reconhecendo em mim os meus valores, mesmo que ainda pequenos, eu posso começar a transformar tudo isso em algo positivo e favorável sempre ao meu crescimento. Bem, então nós vamos pensando e refletindo. Eu vou deixar vocês com a questão da inveja, medindo, né? Toda vez agora que eu olhar aquela pessoa e dizer assim, olha, mas que coisa interessante, mas sem o desejo do ego, mas sim com a vontade do self, né? Essa vontade da mudança, da modificação, do comprometimento com a vida, do comprometimento com Deus, com o compromisso com o nosso processo consciente de individuação. Até a próxima aula e boa noite.